Fala pessoal, você está no Carta Branca Podcast, comigo Ronaldo, meu parceiro de sempre, Rodrigo Francisco. Isso, a gente tá aqui pra liberdade pra pensar e coragem pra falar. E hoje a gente vai falar com quem, Ronaldo? Hoje a gente tem um convidado aqui que é uma pessoa do empreendedorismo digital. Ele trabalha desde 2019 nesse ramo. Ele teve a sua primeira experiência profissional aos 9 anos de idade. É um cara do esporte e a gente vai falar com ele, Douglas Brito, do Muito Sal. Tudo bem, Douglas? Seja Boa noite aí, bem-vindo. galera. Tudo bem aí? Primeiramente aí, queria estar agradecendo pelo convite. Bem bacana aí o projeto de vocês. E é isso, vamos para esse bate-papo aí. Vou contar um pouco da minha história, compartilhar com vocês aí. E espero que seja bem massa aí. Legal. Tava conversando com você aqui antes de da gente entrar no ar e eu achei bem bacana que você é um cara que começou no esporte, você é um cara que surfa, eu acho. Isso, comecei lá atrás, aos 13 anos. Inclusive, uma das pessoas que me introduziu no esporte foi o Rodrigo, junto com o irmão dele. E isso eu acredito que seja no ano de, 2003, 2004. Por aí, é. E desde então, sempre praticando esporte. Teve um período da minha vida ali que eu fiquei um pouco distante, mas de 2012 para cá, sempre aí, no esporte, intercalando o trabalho, esporte. E o esporte é bem importante também, é o que faz a gente se sentir vivo aí, né? E é bem massa. Legal, Douglas, é legal você trazer essa informação pra mim, porque alguns anos atrás o Rodrigo chegou uma informação pra mim que o Rodrigo tinha um cachorrinho. E eu me senti meio traído. Eu falei, cara, o cara tá 7 anos aqui do meu lado todo dia. Nunca me disse que tinha um cachorro, de É. repente ele aparece com a foto de um cachorro. Agora, sei lá, 9, 10 anos depois eu descubro que ele surfa. Nunca falou nada, assim, nunca, Eu nunca citou. surfava, né? Não surfo mais. É, e tem algumas informações que realmente eu não costumo compartilhar, mas. Porque o surf é mal visto, tem que Não, compartilhar. não é que é mal visto, mas não sei. Um Isso dos é meus valores, informação né? que eu sei também, né? Deve ter mais uns Mais dotes coisa aí que oculta. é. Legal, Douglas. E eu citei esse lance do surf porque, pelo que eu entendi, você começou o seu negócio digital Isso. voltado para coisas que tinham a ver com esporte. Exatamente, cara. Trabalhei muitos anos aqui em Suzano, né? Uma loja de surf. Então, assim, sempre voltado ali para o esporte. E no ano de 2019, durante a pandemia, a loja ela teve uma transição, que eu acredito que foi um momento difícil para muitos comerciantes. E eles fizeram uma proposta ali para alguns vendedores que quisessem se desligar da empresa. E eu já não estava tão feliz também na época. E precisava de uma coisa diferente ali para dar um feeling. E foi aí que eu tive a ideia de abrir a Muito Sal Surf, né? Mas no começo ali foi bem difícil, porque eu não tinha noção de produto, não tinha noção nenhuma de como seria empreender. Aquele medo também, né? Que eu acredito que uma pessoa. Pô, eu sempre fui ali acostumado com o CLT, então de certa forma você acaba tendo um conforto. E como eu disse, o medo a todo momento ali tomava muita conta, mas eu acredito que estava nos planos de Deus mesmo e as coisas foram fluindo. E o bacana, cara, assim que o que aconteceu comigo foi que o meu primeiro produto que me trouxe para o mercado digital foi um relógio e esse relógio ele era voltado para o nicho do surf mesmo. Então eu acredito que foi uma questão ali de talvez sorte também, de ser um produto bacana, que me deu muitos feedbacks positivos, abriu portas para mim vender outros produtos e foi bem massa, cara. Na realidade, eu comecei vendendo esse relógio, que hoje eu sou representante dessa marca, que é Shufeng, né? Que são relógios ali de custo-benefício, relógio à prova d'água para o surf, natação. Hoje a gente tem alguns relógios também voltados ali para a prática de beach tênis, que são uns relógios mais confortáveis e tal. E desde então a gente está aí tocando. Hoje eu continuo com o relógio, agreguei mais algumas coisas assim na empresa, mas o relógio a gente continua firme, mas mais voltado ali para o atacado. Então eu tenho bastante clientes, lojistas, né, que pegam o relógio comigo para vender em certos pontos. Ubatuba, Bertioga, tenho cliente também do Rio Grande do Sul. Pô, Brasilzão inteiro aí.
A Legal. partir dos relógios, você vende mais direto para a empresa ou para o consumidor final? Hoje o meu foco nos relógios é mais voltado para o atacado para a empresa mesmo. Mas continuo vendendo ali no varejo também. Sempre tem alguns clientes ali, uns clientes antigos que teve comigo desde o começo. Pô, tem o relógio ainda? Tenho sim. Mas o meu foco hoje é mais voltado para o atacado mesmo. E qual que foi essa mudança, digamos assim, de estratégia, né? Especificamente com os relógios da Shufeng, né? Isso, Shufeng, isso. Você iniciou vendendo direto para o consumidor e depois passou a vender para empresas, né? Isso, é. Como que foi a sua visão para ter Cara, essa alteração assim, estratégica? no começo o relógio foi um sucesso. Porém, muitas pessoas, muitos lojistas, ao mesmo tempo que eu estava vendendo para o consumidor final ali, muitos lojistas eles também tiveram interesse em colocar o relógio para vender no ponto físico deles. Então eu tive esse clique. Falei, pô, na época eu pensei, eu posso continuar atendendo a galera aqui, o consumidor final, e também posso estar atendendo ali o cliente que é o lojista, no caso. E aí, desde então, eu foquei nos dois. Só que de uns tempos para cá, devido a tempo também, eu tenho focado mais no atacado mesmo, porque eu consigo também tirar uma margem legal ali, entendeu? E o trabalho também é outra dinâmica. Não que eu esteja descartando o consumidor final, que foi, pô, de extrema importância no começo da minha história. Mas hoje o meu trabalho é mais voltado mesmo pro lojista. No processo, né? Durante o Isso, durante o processo ali processo que você foi. estava trabalhando ali Ah, no empreendedorismo, você sentiu que era mais, digamos assim, a margem era melhor, o isso é. caminho, o direcionamento te levava para venda direto para Exatamente. empresas, Isso né? é. E assim, B2B, né? B2B. O eu B2B. vendendo em grande escala, eu acabo tendo um preço melhor. Então, assim, eu tendo um preço melhor, eu acabo tendo também uma margem de lucro melhor, entende? Uhum. Então, eu tive esse feeling. Ah, É importante falar disso, né, Ronaldo, também, porque muitas pessoas que iniciam um projeto, elas já querem iniciar o projeto, tipo, perfeito, né? Com todas as estratégias ixi, não existe, feitas. cara. E é importante você colocar isso, porque Ah, você iniciou com foco. Você falou, não, vou vender para o consumidor final, para o cliente. e com medo também, Com porque eu não medo, é. sabia do produto. Eu tinha algumas pessoas ali que já tinham usado, mas até então eu não sabia se, pô, será que o relógio é bom? É a galera do surf. Então, assim, eu tava entrando nesse mercado do empreendedorismo. Cara, se fosse um produto ruim, podia acabar com a minha imagem, entendeu? Uhum. Porque, E, assim, além de ser muito sal surf, eu carrego também o meu nome. Eu sou do esporte. A galera ia lembrar de mim como quem? Pô, o Dodô ali da Multisal que vende aqueles relógios que não são bons, entendeu? Então, foi bem difícil o começo assim, mas deu tudo certo, continuar. e no começo, quando você montou a loja, você veio com investimento, você tinha um capital inicial, você pegou, montou um estoque grande. Como foi Então, essa dinâmica? na época, foi como eu havia dito anteriormente, eu havia saído da loja, né? Aí peguei um determinado valor e, cara, tava disposto a colocar essa grana pra girar pra mim. E eu lembro que até hoje, cara, assim, um dos meus piores defeitos é o medo, cara. Eu tinha muito medo de investir. Então, assim, durante minha trajetória, eu tive muitas oportunidades boas, assim, de compra. Por estar ali diretamente com o dono da marca, entendeu? E tá ali todos os dias no estoque. Então, assim, tinha um produto ali com uma oportunidade muito boa, mas eu não comprava por medo. Me entende? Pô, mas será que vai vender? E se não vender? Mas isso tudo, tipo, coisa da minha cabeça. Até porque o produto vai vender, não é perecível também. Pô, male se desse errado ali, eu ia vender um preço de custo para repor uma mercadoria nova futuramente. Mas foi basicamente isso. Eu peguei o valor que eu tinha do tempo trabalhado na loja e E aí fui você tocando. colocou 100% do valor ou não? Não, não. Como eu disse pra vocês, o medo não deixava, cara. E eu acho que talvez se eu tivesse colocado 100% não ia ser uma boa, porque na época ainda eu tava naquele período de introdução. Então eu não sabia qual produto era vendável ali. Pô, será que é esse? Será que é o outro? Quando você fez o acordo, digamos assim, com a loja, Sim. você já fez pensando em empreender? Já, eu já vinha 2 anos pensando em sair, né, da empresa. Já pra. Pô, já
tinha dado tempo ali, não tava legal. Eu já tava ficando uma pessoa já que não tava fazendo bem para os outros funcionários, sabe? Tava já naquele momento ali, pô, não tá bacana, preciso fazer algo diferente, preciso ter mais tempo, mais qualidade de vida. E eu já tava pensando há uns 2 anos, e aí conversando ali com Deus e tal, e eu acredito que o momento certo foi esse, porque na época o que eles proporam lá foi bom pra mim, bom pra eles, e o mais importante é o quê? Sair de cabeça erguida, né? Pô, E aí você já tinha esses 2 anos, digamos assim, que você passou pensando, foi mais pra romper a barreira do medo, né? O foi, bloqueio do cara. medo pra Exatamente. você conseguir seguir e empreender, né? Exato. E quando aí você pegou o acordo, quando você pegou esse acordo, esse valor, você pensou assim, ah, vou investir tanto, se der certo, como que foi esse Então, eu pensamento pra iniciar, entendeu? legal, esse ponto é bem bacana. Eu lembro que eu peguei um determinado valor, só que assim, eu tinha o dinheiro, mas não tinha o produto. Aí demorou em torno aí de cara, mais uns 3 meses, eu testando o produto. Pô, testei fone, lembro que na época testei algumas confecções também. E falei, pô, preciso fazer virar, cara. Isso aqui, a grana vai acabar, não tá dando certo esses produtos aqui. E aí foi quando eu tive o clique do relógio. Na realidade, um amigo meu apareceu com um relógio desse no surf. Eu olhei e falei, pô, que relógio bacana, cara. Aí perguntei mais ou menos o valor pra ele. Aí ele falou me disse, né, na época ali o valor que ele tinha pago. Eu falei, pô, relógio bom, a prova d'água, custo-benefício. Isso daí é um bom produto. E aí foi onde eu comecei a caça. Só que na época, cara, os fornecedores do centro de São Paulo, ali do centro comercial, eles estavam fechados, cara. Então o que que eu fiz? Eu encontrei uma pessoa que vendia o produto na internet, numa plataforma lá de Recife, cara. E eu pagava, tipo, suponhamos, quase o valor de venda hoje. Eu pagava nesse produto. Aí eu comecei comprando, se eu não me engano, 20 relógios. Aí eu comprei, pagava um valor bem alto, mais frete e tal. Demorava muito tempo para vir. Só que eu tava sempre ali fazendo as vendinhas casadas. Depois da primeira remessa que chegou para mim, a galera gostou. Aí eu continuei comprando com essa moça da plataforma. E assim, eu lembro que os relógios já chegavam, já estavam vendidos. Aí passou o tempo e os fornecedores voltaram a abrir. Aí foi onde eu tive o contato direto com o fabricante mesmo. Aí o jogo virou, cara. O que você chamou de venda casada aí, na verdade é que você já fazia a venda, Já, o já produto eu já vendi comprava, exatamente. Assim, e pô, Douglas, comprava. Rodrigo, pô, eu gostei de um preto. Eu fazia o pedido do preto, juntava mais uma galera ali, umas 10 pessoas. Ah, eu quero um roxo, eu quero um preto, eu quero um branco. Os relógios já chegavam aqui para mim, já estavam vendidos, eu só entregava. Porém, a galera não me pagava, só quando tava Tivesse com o o produto em produto. mãos. Aí foi uma forma também de eu me sentir mais seguro, de não ter medo, entendeu? Como eu Basicamente disse. você vendia sem ter o produto. Exatamente, uma espécie de dropshipping. É, é dropshipping, mas sem estoque, né? Que você não tem o O estoque, dropship, mas. eu continuo até hoje fazendo essa modalidade de dropshipping em alguns produtos. É, esse smartwatch aqui mesmo aqui, né? Ó, são os produtos que eu tenho em estoque, alguma coisa ali, mas o que eu não tenho, eu entro em contato direto com o fornecedor. Pô, tem um cliente meu do Rio Grande do Sul, ele precisa de 15 peças. Então, eu entro em contato direto com o fornecedor. Pô, preciso de 15 peças desse relógio smart aqui, você tem? Pô, tem lá. O cliente me faz o pagamento, eu faço o pagamento para o fornecedor, ele já envia de lá. Eu nem toco no produto. É uma Modelo modalidade muito boa de e-commerce dropshipping essa. tradicional, né? Só que assim, você precisa ter contato direto com o Uhum. fornecedor. Não tem como você conhecer o cara na internet e Uhum. tentar fazer essa Só modalidade. para quem tá ouvindo a gente não sabe o que que é o dropshipping, você pode explicar um pouquinho pro pessoal o que que é o dropshipping? O dropship é basicamente você vender um produto que você não tem em estoque. Um exemplo, pô, o Rodrigo ele quer comprar um calçado, certo? Eu tenho o contato do fornecedor. Rodrigo, tem aqui o calçado. Beleza. Rodrigo me fez o pagamento, eu peguei o pagamento, fiz para o fornecedor e o fornecedor vai mandar diretamente para ele. Você entendeu? Eu fiquei com a minha margem de lucro, enviei o valor para o fornecedor, ele ganhou também e vida que segue. Basicamente você vender sem o estoque ali.
Só que ressaltando também, é muito bom. Eu conheço muitas pessoas que estão muito bem com, assim, estão muito bem com essa modalidade de Trabalhando só venda. com dropshipping. Só que você precisa ter um contato direto com o fornecedor, a pessoa, você precisa saber quem é ali, entendeu? Que não é o seu caso hoje. Hoje É, você é um representante da Shufeng. isso, hoje eu sou um representante da Shufeng, isso mesmo. Por enquanto só da Shufeng mesmo. Mas pretendo trabalhar com outras marcas aí. Bem legal. Mas voltando ao assunto do drop, é basicamente isso mesmo. É bem, bem bacana, é uma modalidade muito boa, até para quem sente um pouco de segurança de começar a empreender ali, eu acho que seria um início bem bacana, assim. Porque basicamente nesse caso você não tinha muito investimento. Quando você falou que Não, você fazia os testes lá, você falou, eu comecei testando, fone de ouvido, testando alguns produtos. Basicamente o que que era esse teste? Você comprou uma pequena quantidade, colocou para vender, na já era época, o cara, dropshipping. não, na época dos testes, eu nem sabia, na realidade, eu não tinha ciência. Eu tava completamente cru, tava chegando ali no mercado. O que eu sabia era vender, mas eu vendia num ponto físico ali, tinha aquele feeling de loja mesmo, Uhum. sabe? Pô, aquele contato com o cliente ali e tal. Na época que eu comecei a testar os fones, eu vendia mais pra família e amigos, cara. Mas, pô, tive muito problema, porque eu não tinha noção nenhuma do produto, mas sempre dei um respaldo, né, pro cliente. Pô, você vai comprar num fornecedor, ele vai falar que é bom, mas você só Uhum. vai saber se é bom, que usando ou tendo um feedback de um cliente, né? E no começo ali eu lembro que pô, os fones mesmo na época era a época da Copa, cara, eram uns fones da Sony, eu não sei se eram uns fones que era ponta de estoque, mas pô, deu muito trabalho pra mim na época esses fones, mas tudo foi aprendizado, né, cara? É o começo. E você comprou fisicamente todos os Comprei fones, deixou, fisicamente, fez um estoque pô, e eu comprei no saiu mau para gás, eu vender. coloquei minha energia inteira naqueles fones ali, porque Uhum, era bonito esteticamente, assim, mas tudo é aprendizado também, né, cara? Faz sim. parte da construção. Até hoje, assim, a gente já tem um feeling, com o tempo vai passando assim, você acaba deixando mais sólida, né, a base. Só que até hoje, às vezes não que o produto não seja bom, mas às vezes eu aposto, pô, todas as minhas fichas ali e o público não gosta, entendeu? E hoje Então, há muito sal. Você faz suas vendas através da muito sal. Você tem isso, outros canais de venda? Tipo, tenho, vendo no cara. Mercado Livre, eu Sim, vendo. sim. Muito sal, no caso, eu deixei mais voltado ali no Instagram, né? Que é mais voltado assim pra moda surf, que é a moda hype, que é atualidades. E também atuo em 3 plataformas de venda: Shopee, Mercado Livre e agora, semana retrasada, eu entrei na TikTok também, que é uma plataforma nova. Chegou, se eu não me engano, faz em 20 dias aí no Brasil. Isso é E lá legal. você vende através da Multisal também. Não, outros nomes. Porque eu, como são nichos diferentes, aí eu preferi colocar. Cada empresa tem o seu nome, entende? Ah, legal. E são produtos específicos dessas empresas? Como que é? Não, nenhum produto que tem na Multisol vai ter na Mimo Shop, que é uma das lojas que eu tenho dentro das plataformas. São relógios também, mas é um tipo de relógio voltado para outro tipo de público. É aquele relógio social ali, entende? Não é um reloginho à prova d'água, já é um relógio básico ali. É, na TikTok agora eu estou montando também uns anúncios, já tô colocando também o quê? Os smart, entende? Que Uhum. já tem que ser uns produtos mais autênticos também. E na Gonzaga Story, que é outra plataforma que eu tenho, é mais voltada para brinquedo. Então Então você, cada uma num você tem a nicho. muito sal. Muito sal no Instagram, que é confecção, relógio, tudo relacionado a surf mesmo. A Mimo Shop, certo? Na Shopee, que acaba sendo ali mais o público de relógio, mas outro nicho de relógio também. A Gonzaga Store, que é mais brinquedo, e agora no TIC, que está chegando, fazem 20 dias que abriu a plataforma, eu estou montando uns anúncios, vai ser meio que uma loja ali multinicho. Vai ser um pouco de tudo, desde brinquedo, utilidade doméstica, de tudo E um pouco. como que foi, qual o motivo, né, que você pensou em fazer diferentes empresas ou diferentes marcas para vender diferentes produtos, produtos específicos, né? Por que que você Cara, teve esse meio pensamento uma assim? forma
não deixar muito igual e na realidade, a princípio, assim, eu tinha uma ideia meio que de tentar monopolizar ali dentro da plataforma, né? Mas tanto que eu queria fazer em todas relógio, mas aí eu fiz uma mentoria recentemente e mudei de ideia. Vou deixar cada uma num nicho, até porque eu consigo ganhar um pouco de cada parte também. Os produtos que estão em alta aí, utensílio é bom também, é um bom negócio. Brinquedo também acaba sendo um pouco um produto sazonal, mas vende bem também. E relógio, que é o que eu tenho em estoque ali, o que eu tenho mais afinidade para vender também. Tudo faz parte do Douglas Brito, como é que é? Empreendimentos. Empreendimentos, Tudo faz parte, do cara. grupo Eu Douglas queria Brito. ter, eu queria ter, assim, porque acaba não dando. Eu tenho acesso a bastante produto hoje, né, cara? Mas se eu for colocar tudo assim, para vender nas plataformas, aí não vai E, rolar, porque aí não vai ser um trabalho bacana, né? e como que você faz pra dividir essa energia, né? O foco pra cada um, como que é a atenção pra cada uma delas, né? Porque Cara, a pessoa que tá assistindo agora, né? Tá pensando em empreender, certo. vai começar por uma, você já tem aí quatro, cinco. Por enquanto São são quatro. quatro. Quatro, né? Quatro, é. E como que você faz essa divisão de foco, de contato com o fornecedor? Você sozinho? Você tem alguém que Investimento, né, ajuda? Rodrigo? Investimento Cara, importante assim, também. a questão de fornecedor, eu pego alguns produtos-chave ali, que eu já sei que, pô, tem um produto aqui que ele é meio campeão de venda, suponhamos na Muito Sal. Monto um estoque, certo? Questão de atendimento também, que é a atenção para o cliente. O atendimento humanizado, ele é mais na Muito Sal Surf mesmo, porque é Instagram, entendeu? Então, o Instagram a gente tem aquele contato ali, né? Acaba sendo um pouco mais humanizada a parada. Agora, nas plataformas, tem bastante programas hoje que te auxiliam nisso, né? E então você consegue gerar algumas respostas automáticas ali, então você não precisa gastar tanto tempo gastando muita energia respondendo o cliente e tal. É claro A que, inteligência artificial faz pra você, exatamente, né? vira e mexe ali vai ter alguma coisinha que você vai precisar ali ser você mesmo, né? E questão de estoque, cara, eu tento ser mais organizado possível. Eu tenho um espaço na minha casa mesmo, um quarto, né? Que é como se fosse ali o meu centro de distribuição. E eu tenho separado ali em cada canto ali, pô, esses produtos aqui são da Muito Sal Surf, esses produtos aqui é da Mimo Shop, esses são da Gonzaga, entende? E boa parte dos produtos dá Muito Sal mesmo, como acaba sendo calçado, eu faço na modalidade de drop, entende? Então, dá Muito Sal é mais na modalidade de drop, alguns itens ali. E nas demais eu sempre vou ter ali um estoque. Então eu vejo que tá acabando, eu vou sempre repondo ali o estoque. Vou sempre repondo, né? Sozinho. E hoje você não tem, Sozinho. nenhuma das suas empresas não tem Não, funcionário. É ainda não, você. cara. E você Só eu pensa em mesmo. alguma coisa assim nesse sentido, Penso. relacionada a investimento tipo de longo prazo, como que você Sim, pensa, né? penso. Pô, sempre, a gente tá sempre pensando em crescimento, né? É bem importante. Então, automaticamente vai ter um momento que não vai ter como, cara. Eu vou ter que delegar algumas funções, né? E eu penso, é bem importante isso, até para ficar um trabalho mais sólido também, né? Dividir um pouco ali, acaba fluindo mais, né, cara? E questão de investimento também eu erro muito nessa parte, na realidade, né? Hoje eu tenho aprendido mais, mas eu misturo muito, cara. E não pode, né? Num negócio você não pode misturar É as. importante você falar que as pessoas entendam, né, que mesmo com a experiência que você tem, ainda assim existem Exatamente, dificuldades, Sim, existem você começou em problemas, né? 2019, a gente tá falando de 6 anos aí já Seis de anos, comércio. E de lá pra cá eu errei bastante, né? A gente vai errar, não tem Sim. como. A gente erra, aprende. Na realidade, eu acho que a gente aprende mais errando mesmo, né, cara? Sentindo ali na pele, ali, doendo no bolso. Ninguém gosta de perder, né? E É, Principalmente dinheiro, cara. você faz impulsionamento do seu conteúdo. Como é que você faz? Porque eu entendo Legal esse assim, ponto. você trabalhava em loja. Isso, Você tem uma loja numa avenida movimentada, num shopping, as pessoas passam por ali, ela vê tua loja e ela entra. isso. Agora, no digital, o cara não vê tua loja. Não tem uma rua onde as pessoas vão passar e vão encontrar com a tua loja. Então você tem que, de alguma maneira, Isso. Bem trazer. legal esse ponto, cara, que foi uma coisa que me ajudou muito no começo do meu negócio. Hoje já tem o tráfego, né? O tráfego pago,
Naquela época, isso há 6 anos atrás, já tinha, mas era ainda uma ferramenta ali bem desconhecida. Só a galera que estava um pouco à frente aí nessa era digital que tinha acesso. E no Instagram ele tinha uma ferramenta chamada Impulsionar, tem até hoje. Então eu lembro que eu colocava um determinado valor. O relógio que eu tinha na época, como era mais voltado para o surf, eu fazia uma seleção das regiões. Então eu colocava Ilhabela, Santos, Ubatuba, Praia Grande. Então, pô, na época eu lembro que me ajudou muito, cara. Eu colocava ali R$ 50 na época de investimento em 5 dias, né? R$ 10 por dia. Mas voltava muita venda para mim, cara. Voltava em torno aí de umas 10 vendas por dia, cara, do relógio na época. Então essa ferramenta foi de extrema Nossa, que importância, legal. cara. Você investia R$ 10, fazia 10 vendas, né? Ah, e eu tinha um Na macete. média. Isso, e eu tinha um macete também na época do frete grátis, né? Então isso era um baita macete, assim, porque, pô, o cara comprava o relógio, já era num custo-benefício bacana e eu ainda dava o frete. Então era meio difícil perder venda ali. Mas no começo eu lembro que foi um pouco difícil por essa questão da empresa não ser conhecida, né, cara? Então, assim, até você pegar um nome ali, e não adianta, cara. O Brasil pode ser grande, mas se você fizer um mau trabalho, uma pessoa de lá do outro lado vai acabar sabendo e vai espalhar para outro, então não tem como. A integridade tem que estar ali, cara. Legal. E hoje você continua fazendo tráfego pago? Hoje eu não eu, né? Na realidade, o irmão do Rodrigo, ele tem essa ferramenta hoje na manga aí, e ele faz para mim, às vezes, ali alguns anúncios, mas como eu tô voltando minha energia para outros projetos, eu não tô fazendo muito tráfego, porque o tráfego já é outra dimensão, aí você precisa estar ali respondendo, você tem que estar com o seu estoque ali mais encorpado, entendeu? Porque se o cara for bom no tráfego, ele vai vender, cara. Ele vai vender. É uma baita ferramenta, cara. Muito bom mesmo. Veio pra mudar completamente o mercado, assim. Bacana. E realmente, toda a sua experiência em vendas, né? Puder falar um pouquinho assim, como que você vê, o quanto que isso te ajudou para também empreender, né? Porque você empreende e vende as coisas, né? Sim. Como que a venda entrou na sua vida e também como isso fez a diferença para você empreender? Cara, a venda entrou na minha vida. Na realidade, assim, não era muito bem venda, mas era um atendimento ao público ali. Eu lembro que eu tinha 9 anos de idade. E na época o meu pai, ele era, né, a base forte ali da casa. E aconteceu uma situação, ele sofreu um acidente e a gente pô, ficou ali numa situação bem, bem difícil mesmo, a ponto de, assim, não passamos fome, né, mas foi um momento bem delicado. E eu lembro que tinha um amigo que ele trabalhava na feira, cara, que era a época do Dragon Ball ainda, a molecada, eu estudava de manhã, e eu lembro que a molecada saía desesperada pra ir assistir o Dragon Ball e eu ia trabalhar, entendeu? Mas eu, pô, super feliz. E eu lembro que eu trabalhava na feira das 11h30 às 2h. E eu ganhava R$ 2 na época. E, cara, muita verdura. Verdura, assim, fruta, muita coisa mesmo. Que eu lembro que a gente consumia em casa e ainda dava para os vizinhos ali. E foi um momento bem bacana, assim, cara. Desde pequeno, assim, eu era tímido, né? Então, aquele lance da feira ali, aquele calor humano, aquele atendimento ali, assim, uma espécie de aprendizado bem bacana. Aí depois disso, fui pro banco, né? Atendimento ao público também, que foi meu primeiro emprego registrado ali. Trabalhei 3 anos na Caixa Econômica Federal, de jovem aprendiz, no shopping mesmo de Suzano. Aí eu lembro que durante esse tempo de 3 anos eu já era cliente da Roger Surfim. E, pô, o sonho de qualquer molecada na época eu acho que era trabalhar ali, né, Dri? É. Se não era trabalhar, era comprar ali, né? E aí, como eu era cliente lá, comprava alguns itens e tal, fui cantando ali o vendedor, pô, me coloca aí, meu contrato tá acabando, cara, na caixa. E aí acabou o contrato, o amigo na época fez essa ponte pra mim, aí eu entrei lá como vendedor. E na época eu lembro que, cara, eu fiquei, se eu não me engano, da primeira passagem em 4 anos direto. E eu achava que eu sabia vender, né, cara? Mas ali que eu aprendi na realidade mesmo, porque, cara, não é só vender, tem toda uma dinâmica, né, por trás do negócio.
o pós-venda, cara. Pô, você entender o que o cliente quer, não é só atender. Eu tenho que entender o que você quer para eu te atender, né, cara? Porque aí flui de outra forma. E, pô, foi bem legal. Essa época mesmo da loja, aí, esses 4 primeiros anos que eu passei, eu lembro que eu mudei drasticamente, assim. 100% aprendizagem, Cara, assim. muita aprendizagem, a minha desenvoltura mesmo, a comunicação. Fiz boas amizades também, O que muito que você network. acha que precisa ter para uma boa venda, por exemplo? Ah, eu quero começar a vender alguma coisa, o que que eu preciso hoje aprender para que eu inicie vendendo um... Cara, produto, assim, o produto em si talvez não seja tão importante no começo. Eu acho que a peça-chave mesmo é você saber o que você está vendendo, né, cara? Você atender a pessoa ali com autonomia, passar segurança, né, para a pessoa, entender ali a necessidade da pessoa. O pós-venda é extremamente importante, não é só vender. Vender, pô, todo mundo tá vendendo. Não, eu quero te vender, mas eu quero que você volte a comprar comigo e que me indique para mais pessoas. E onde que essa parte acontece aonde? No pós-venda, entende? Pô, vou vender um tênis para você. E aí, Rodrigo, ficou bacana o calçado? Pô, ficou bom aqui, Douglas, deu tudo certo. Ou se não deu certo também, eu quero entender o porquê você não gostou, entendeu? Porque eu não quero que você compre comigo uma vez só. Eu quero que você compre sempre. E hoje, assim, fora das plataformas, a maioria dos clientes que eu tenho são todos clientes que são indicações, assim, cara. Tem um cliente que compra comigo há, pô, 5 anos. Cliente da internet que eu nunca vi, cara. E parece que é amigo, entende? E esse contato também é bem bacana. Sim. É, Isso que eu ia te perguntar, como é que você faz esse pós-venda ou esse atendimento diferenciado pela internet, né? na plataforma não tem como. Na plataforma não tem como. O máximo ali que eu consigo fazer, que é diferente do que as pessoas fazem, é estar sempre monitorando ali onde o produto tá. Porque eu sei que você, assim, a partir do momento que você compra um produto, pô, você tá louco para receber ele, entendeu? Então teve agora aí, recentemente esse período de greve dos Correios e, cara, atrasou muitas entregas. Então o que eu podia fazer ali para dar um parecer para o cliente? Eu estava sempre mandando uma mensagem, eu tenho a aba, né, na plataforma que você consegue ver onde está o produto. Pô, espero que você tenha paciência aí, seu produto está chegando. Questão das greves ali, cara, a maioria dos clientes entendem, entendeu? Eles entenderam ali esse ponto, chegaram, me deram uma boa avaliação. Isso é legal, porque. Desculpa, gente, tô um pouco rouco. Mas isso é super legal, porque normalmente que eu sinto em qualquer área. Hoje, se você contrata um serviço e a pessoa não vai te entregar o serviço na data combinada, eu tô tentando lembrar aqui qual foi a pessoa que eu contratei que chegou e me disse: escuta, eu vou atrasar a entrega. Aconteceu um problema, eu vou atrasar a tua entrega. Sim, Não, cara, não não, existe isso. tá cada dia Então, mais. mais difícil. Então, ter alguém que dá esse parecer, ter alguém que realmente entrega pra você um compromisso Na de. plataforma acaba sendo um pouco mais. Assim, não tem como, né? Você dar uma atenção mais maior ali no caso. Agora, no Instagram, ou até para venda, assim mesmo, para amigo, Rodrigo compra alguns itens comigo, tenho bastante amigo também. Aí você já consegue ter esse contato mais de perto, entende? Rodrigo sabe, pô, comprou o item comigo, cara, eu não vou sossegar enquanto ele me dá o feedback ali, seja positivo ou negativo, cara. É, e é bem importante o feedback, seja positivo ou negativo. Eu não tenho como usar todos os produtos, eu sei que é bom. Então, como que eu vou saber se o produto está sendo validado? Com o feedback do cliente, entende? Então, assim, eu procuro sempre deixar claro isso fora da plataforma, né? Para os amigos ou até na loja do Instagram mesmo. Pô, me passa o feedback do produto, mas pode me passar o feedback real, cara. Eu não quero que você compre só uma vez comigo. Fala, pô, gostei aqui, mas legal, bacana, a gente vai solucionar. Eu vou trocar para você, vou pegar outro, entende? E as pessoas elas acabam achando que vão me atrapalhar dando um feedback. Mas não, vai me atrapalhar se você não falar nada e não voltar a comprar comigo. Encontrar uma pessoa ali na esquina e difamar a empresa, sendo que a gente está Uhum. pronto para solucionar ali, entende? Ainda mais nessa questão que você falou de dropshipping, por exemplo. Se você não tem acesso ao produto, você Não, não sabe exatamente. o drop eu uso um método de vender só o produto que eu já validei, para não ter um problema, entende?
O drop não tem como você vender um produto que você não esteja validado, assim, que não esteja validado por você, porque é muita dor de cabeça. Então, assim, drop eu só posto produto que eu já vendi ou que eu tenho no mínimo ali há 6 meses rodando. Pô, o produto tá bacana, vou começar a rodar no drop. Agora, sem você ter um feedback ali no drop, não dá, porque Legal, então isso é um. Se você fosse dar uma recomendação pra alguém que tá começando agora, e o cara fala assim, eu quero trabalhar com dropshipping, você diria pra ele, valida os produtos valida, antes. cara. Compra você, usa. Pô, compra, vende a custo pros seus amigos. Pagou X ali, só para você validar o produto. É bom, bacana, tá 6 meses aí rodando o produto. Pô, tem um feedback bacana. Você vai ter feedback negativo também, mas aí você entra em contato com o seu fornecedor e explica para ele. Mas na modalidade de drop, eu sugiro que valide o produto, Fazer porque um MVP, né? O é, mínimo viável do produto, né? isso, Primeiro. exatamente. Porque, cara, nesse ramo assim é muito rápido, né, cara? Pra você. Você vai desde o céu ao inferno, assim, questão de. De feedback mesmo, assim, né, cara? Então, nessa questão do drop, eu sugiro que sempre valide o produto, cara. Seja você ou vendendo ali. Pô, tem uma margem menor no começo ali, mas valida, cara. Legal. E hoje a Muito Sal é a tua principal, é o teu principal negócio? Cara, muito sal, sim, hoje é o que tem assim, dado mais frutos. Na realidade, no e-commerce mesmo, nas plataformas, faz pouco tempo, né, que eu entrei. Vai fazer um ano aí. Então ainda tô engatilhando ali. Cada dia que passa a gente vai pegando mais um feeling. Sou bem curioso também. Essa mentoria que eu fiz aí foi bem bacana. Abriu um norte assim para vários aspectos que para mim passava completamente despercebido. E foi bem bacana. E Mentoria voltada para para venda, e-commerce, para isso. e-commerce. É estratégia, cara. Tem muitas estratégias dentro das plataformas. Pô, palavra-chave, feeling ali de você saber montar um anúncio bacana que venda, entendeu? Então essa mentoria que eu fiz foi mais voltada para isso. Mas hoje o carro-chefe mesmo é a Muito Sal. É importante falar também, né, que mesmo há 6 anos aí no mercado aí, ainda buscando informação, buscando É, conhecimento para sim. aprender mais, sempre tem alguma coisa para aprender. Sempre, Dri. Antes aqui, né, de iniciar, a gente tava falando Exatamente. sobre aprendizado, né? E é igual você falou, né? Então as vendas você identifica a dor do cliente, né? Você entende o que, que ele precisa, qual que é o melhor produto para ele. Exato. Isso é legal falar também, né? Porque normalmente a gente escuta, pelo menos eu escuto esse tipo de abordagem num produto digital, né? Num infoproduto. Para você entender a dor da pessoa e passar qual é a melhor solução. E você vende produto físico. Físico, E você exatamente. faz isso também. É. Isso eu achei No interessante também. pós-venda é legal isso, né, cara? É bem, bem bacana mesmo. Mas isso é interessante, né? O Rodrigo sabe um pouco mais da minha história, assim, Sim. eu já tive algumas tentativas, algumas aventuras no empreendedorismo, e durante um período eu vendia perfume, tinha um quiosque, e aí eu não trabalhava lá efetivamente, não tinha condição de estar lá, Sim. eu acho que esse foi um dos motivos de não ter ido tão longe. Mas no caso, na época, você entrou como investidor ali, Exato, eu mas fiz o você tinha investimento, contato ali? Você eu ia no tinha, eu ponto? tinha, então todos os dias eu tirava 1 hora para vender, pelo menos 2 horas de Legal. venda. Era Final ponto de físico. semana, ponto físico. Final de semana eu tava lá fazendo vendas. E aí eu percebi exatamente isso. Que quando eu começava a conversar com as pessoas, a pessoa encostava no quiosque, eu tentava entender o que aquela pessoa estava buscando. Ela tá buscando um presente? Ela tá buscando um presente para alguém que é um aniversário de alguém que ela conhece mais ou menos? Não, é para alguém muito especial para ela? É para ela mesmo? O que que essa pessoa tá buscando? Ela tá tentando comprar um perfume só para pro dia a dia ou ela quer um perfume para impressionar? Legal. Então, No ponto ter... físico, a gente tem muito esse feeling. E você Exato. percebe também, assim, só deixar em alto, assim, nesse tempo que eu trabalhei em ponto físico também, você via que muitas das vezes o cliente também ele não estava procurando produto nenhum, ele queria alguém, cara, para conversar, né? A carência ali, ó. As pessoas elas estão bem carentes. Então eu tinha diversos clientes que iam ali na loja, acabava comprando o item, mas não, ele não queria o item, ele queria ali conversar, entendeu? Eu sinto muito falta disso, porque na internet não tem como, cara. Às vezes eu até penso um pouco em
em montar um ponto físico para voltar esse lance do contato também, Calor que é bem humano, né? legal, o calor humano, é bem bacana isso. E você pensa em montar o ponto físico? Cara, no momento não. Tô me estruturando em outras partes, deixar um pouco mais sólido essa parte aí do e-commerce mesmo. No momento eu não tenho essa pretensão, mas vamos ver como as coisas vão acontecendo. Tem alguns lugares aí que brilham os olhos, algumas regiões aqui de perto, assim mesmo, mais interiorzinho ali, que eu vejo que ainda a galera não tem alguns produtos ali, é um pouco carente. Então, assim, eu tenho em mente alguns pontos físicos ali que seriam bacana, sucesso, mas assim, para o futuro, né? Atualmente, assim, eu vou voltar minha energia mais para esse projeto mesmo da internet, assim, do e-commerce. Legal. E em relação aos números, né? Se a gente pode falar um pouquinho de números aí, como que Claro, é sim. faturamento, margem líquida, assim, como que você trabalha, como que você faz essa organização, né? Então, Dri, aí que tá a questão, cara. Como eu havia dito, né, um pouco antes, essa questão cara, de organização assim financeira, eu peco bastante. Eu acabo misturando muito os meus gastos pessoais com os gastos da empresa. Então eu não tenho muito essa noção. Eu sei ali o faturamento bruto que eu tenho, né, na minha loja principal e o líquido, mas falta um pouco de organização da minha parte. Eu acredito que muitas pessoas elas pecam nesse aspecto, né, cara? Acho que muitas empresas assim quebram por não ter uma estrutura ali financeira. Isso é de extrema importância, Uhum. cara. E falando em números, como o Rodrigo tá falando, hoje você tem uma quantidade média de vendas por dia, tipo, Por dia, numa época normal, sem ser data festiva, aham, em média assim por dia, contando todas as plataformas ou em tudo, tipo, média 12 vendas assim por 12 dia. vendas diárias. 12 E é vendas você mesmo que diárias. faz todo o processo de Eu que faço o embalar, de processo. entregar, levar nos Isso. correios, fazer o despacho. É. E o ticket médio você tem desses 12 Ticket produtos? médio hoje do e-commerce está liberando, tô lutando para aumentar, mas é numa média de 400 a 470. Eu tô numa briga para aumentar esse número, mas aí teria que ser um outro tipo de produto também e também tem que ser cauteloso, né? Tipo, pô, eu tenho um produto hoje que é X, entende? Pô, você aumentou seu ticket médio, você tem que estar mais estruturado, a sua base tem que estar mais sólida também, porque se der algum problema, o seu prejuízo vai ser maior, Uhum. entende? Uhum. Mas é uma questão que eu venho buscando bastante, que é aumentar o ticket, cara. Legal. E aí você comentou, né, que você é importante, porque você acha de extrema importância a parte financeira. Sim, Você tem um pouco de dificuldade, até porque a sua especialidade é venda, né? A gente vê aqui exatamente, que você sabe é vender. E eu acho que exatamente. isso é a alma do negócio, É né? A a alma do alma. negócio é vender. Então você sabe vender e outros pontos, querendo ou não, realmente você vai ter um pouco mais de dificuldade. E você já pensou ou tem um planejamento para buscar talvez uma ajuda de um terceiro, até de Cara, pensei, na realidade eu acho que uma a gente já consultoria? até conversou sobre, né? Mas sem sombra de dúvidas, cara, é um projeto assim que eu tenho em mente sim, cara. Não tem como. O sucesso da empresa ele vai depender diretamente ali né, da sua educação financeira, não tem como dar certo. Não tem como eu vender, suponhamos aí 15 e torrar 20. Né? A Porque conta não fecha, cara. hoje as empresas, elas teoricamente são você, né? Isso, Você é a empresa é você, exatamente. né? E aí você precisa, não sei se você tem isso já planejado, alguma coisa nesse sentido, até você pode falar um pouco mais, de começar a passar esse conhecimento e deixar a empresa, digamos assim, com a sua cara, porém você um pouco mais afastado dela e ela começar a andar com as próprias pernas, né, digamos assim. Você diz um sentido assim de uma mentoria, eu abrir uma mentoria ou eu Não, continuar com a minha empresa ali? é porque hoje você é a alma do Delegar? negócio. Isso, delegar Entendi. atividades. Cara, assim, futuramente eu acredito que sim, quando eu tiver com uma base bem sólida ali, uma estrutura bacana, mas hoje eu não tenho essa pretensão. Eu gosto de estar ali, eu gosto de ir no fornecedor, negociar valor com ele, de fazer as fotos, pô,
de ir no correio ali, postar, entende? Assim, eu tô no momento, no começo ali ainda, que eu gosto. Talvez vai passar um tempo aí que, pô, eu já não aguento mais fazer isso aqui, cara. Então, eu acho que é melhor eu delegar algumas funções, mas assim, a princípio, no momento, é uma coisa ainda que eu não pretendo delegar, eu gosto. Pretendo delegar algumas outras funções ali, quando a empresa estiver mais estruturada, pô, uma pessoa para embalar, uma para responder as mensagens, entende? Uma transportadora ali para estar levando os produtos para correio ou para forma de envio que seja, entende? Uhum. Mas no momento assim, eu mesmo deixar a empresa 100% na mão de outra pessoa, eu não tenho essa pretensão, cara, no momento, né? Uhum. Mas tem algum motivo específico? Por que que você acha que ainda a empresa não está preparada para você? Ah, pelos números, talvez ali, né? Talvez não, com certeza ali, pelos números e o fluxo ali também, né, cara? Para eu começar a delegar isso, eu teria um gasto maior ali, né? E eu acho que, eu acredito que hoje ainda não seja um momento de ter esses gastos, né? Talvez se eu gastar em outras partes ali, ela seja melhor. Ainda não é o momento de ter esse tipo de gasto, entende? Eu consigo fazer ainda, não é uma coisa que tá, pô, me fazendo mal, ou que eu não consiga, pô, tô ficando maluco aqui, eu preciso de alguém para me ajudar. Não, eu ainda consigo fazer. É claro que tem alguns dias ali, geralmente de segunda-feira, junto os pedidos de sexta, sábado, domingo, aí pô, você fica um pouco ali perdido, mas no momento ainda dá pra tocar, mas a pretensão mesmo é de colocar alguém, assim, nos próximos meses, né, pra embalar essas coisas. Não, legal. E aí você comentou, né, que também que você iniciou para ter trabalhar por você mesmo, Isso, trabalhar por conta. E hoje, depois aí de 6 anos, como que você vê essa experiência? Você trabalha mais, Cara, menos? eu achei Como que eu que ia é? trabalhar menos na realidade. Na real, assim, o start mesmo de eu decidir empreender, cara, foi o quê? Pô, vou ter tempo pra surfar. É nada. Baita mentira. Eu trabalho, tipo, 10 vezes mais. Se a pessoa que estiver assistindo do outro lado aí já vir com essa pretensão, pô, vou empreender porque eu vou ter tempo para você vai ter tempo, mas tudo no tempo certo também. Não É que vai achar que no começo ali você vai. as pessoas têm esse pensamento, Não, né? Eu vou começar hoje eu trabalho CLT, sei lá, não tem, trabalho 8 não horas por tem, dia, não tem mágica, vou não tem passar a como. trabalhar 2 horas e o resto do dia, sei É, lá, o não, que que eu não, vou ficar isso. Cara, a fazendo. engrenagem só vai funcionar se você fizer ela funcionar. Você é o responsável pela sua empresa ali, então no começo mesmo ali, até a engrenagem começar a funcionar, você tem que fazer acontecer. Você vai perder dias ali, noites, vai ter que focar, entendeu? Vai ter que abrir mão de algumas coisas. E é lógico, vai ter um momento que você vai ter sim, esse momento de lazer aí, essa qualidade de vida, né? Um tempo ali, mas no começo é bem difícil, cara. É bem difícil. Até porque, como o Rodrigo comentou antes, você é a empresa, né? Exatamente. Se você não Pô, cadê a trabalha, empresa? Tá na ok, praia. tá na praia, tá. Não tem como, Resolveu, resolveu entrar mais tarde Não hoje, posso me dar porque. esse luxo. Pô, meu sonho, cara. Tá lá surfando e a engrenagem funcionando. No e-commerce ele te dá essa possibilidade, né? De você estar praticando o esporte e tá faturando ali. Eu já tenho um pouquinho desse gosto como é. Então, assim, eu quero focar para aumentar a receita, cara. Eu quero estar realmente ali na água ou fazendo o que eu gosto e o faturamento tá lá em cima, mas no momento ainda não tem como. Eu tenho que estar ali, entendeu? Dando aquele. Mas o foco é esse. Legal. E você comentou sobre como você faz o tráfego pago e tudo mais. E será que esse não é um caminho para você alavancar as Sim, suas vendas? completamente, cara. O tráfego pago é uma baita ferramenta, cara. Uma ferramenta muito boa mesmo e é algo também que eu venho estudado. O irmão dele me dá uma força bem, porque assim, é difícil, cara. Assim, até você pegar o feeling do negócio ali, você vai perder dinheiro mesmo, porque você tem que saber o nicho certo ali, o público, tudo certinho. Então vai tempo, mas o tráfego é uma ferramenta muito boa e o mais bacana do tráfego é que você não tem porcentagem nenhuma de plataforma, cara. O que entrar ali, teoricamente, é 100% seu. Hoje a plataforma é uma baita
baita mecanismo de venda. Porém, cara, as taxas são bem altas, entende? Então, assim, não vai pensar que você vai vender um produto de 100 e vai vir 100 pro seu bolso. Não. É que eu A acho que a margem é plataforma, bem... a plataforma, desculpa te cortar Sim, aí, mas a plataforma é mais ou menos aquilo que o Ronaldo comentou, né? Que você tem uma loja física numa avenida bem movimentada. A exatamente. plataforma é a Essa avenida. loja, é Isso. essa E por um avenida. lado também, assim, para mim que não tem essa pretensão de ter um ponto físico, eu vejo essas taxas como um aluguel, porque não deixa de ser uma loja. É. Assim, se eu tivesse um ponto físico no shopping, eu não teria que pagar ali, suponhamos, 3K de mensalidade. Então, assim, as taxas da plataforma, o insumo que eu uso para embalar os produtos, eu acabo tendo ali como um aluguel. É um valor que ia ser gasto, entende? Então, acaba dando elas nelas ali. E alavanca tuas vendas, porque em teoria, essas são vendas que você não teria na Muito Sal. Exatamente. Né? Atinge outras pessoas. Talvez um produto que passou aqui há 6 meses atrás estava em alta, chegou em determinada região do Brasil agora. Então, assim, além de eu ter um preço bom nesse produto, eu vou continuar vendendo, entendeu? A plataforma ela te possibilita isso. De você atingir um cara que está lá do outro lado do Brasil e talvez o produto passou aqui, mas lá ainda é sucesso. Uhum. Então é bem bacana esse ponto, né? E o E, tráfego também, né? e pensando assim, você começou há 6 anos atrás, você não sabia o que era tráfego pago, você não sabia o que era dropshipping, você não sabia nada desse Não universo. sabia nada, cara. Se você começasse hoje, agora, tá começando agora, o que você faria diferente? O que você faria que você não fez e que você acha que daria Cara, um up? essa questão mesmo do tráfego. Focaria 100% da minha energia no tráfego, edição, focaria mais ali naquela questão de imagens também, que é muito bom. Hoje o cliente ele não compra basicamente produto, ele compra foto, né? Então, assim, se fosse há 6 anos atrás, eu focaria mais principalmente no tráfego, cara. Pô, se eu tivesse fazendo desde lá daquela época o tráfego, hoje eu teria uma loja com outra estrutura, cara. E talvez já estaria prestando serviço também para outras empresas, entende? Porque o tráfego ele te possibilita isso também. Uhum. Você faz para sua e você faz para terceiros também, né? Sim. E o tráfego você usa hoje para cliente varejista. Isso, não, subo uns anúncios para varejo e subo alguns anúncios também voltados para cliente de atacado. O que tem dado mais certo são os clientes de atacado, cara. Que legal. É, Legal, como bacana. São Paulo já assim, é um pouco maçante, eu procuro jogar para regiões do Rio Grande do Sul, mais para pro lado de lá, extremo, né? Mas é bacana. Tem dado certo. Essa questão do atacado tem dado bastante certo. O varejo também, mas hoje é mais focado o tráfego pro atacado mesmo. Porque é onde está mais voltado a minha energia ali no momento, né? É mais o atacado e as plataformas também. Legal, aí a gente falou no começo sobre essas vendas para atacado, mas no fim das contas, você não tem uma margem maior no atacado, você tem um volume maior de venda, certo? Um volume maior, o menos é mais, né? É, Automaticamente você ganha menos ali, mas você vende mais, então acaba dando elas nelas ali, entende? Pô, um produto que se eu, eu tenho uma margem aqui de R$ 6 por item, só que eu vendo 100 itens desse, entendeu? Então se eu conseguir fazer uma venda dessa todo dia, pô, perfeito. Então esse foi o clique que eu tive, entende? Do atacado. Pô, menos é mais, então. E tem público, né, pra isso, entende? Se o Ganhar cara. em escala, né? Isso, exatamente. Uhum. Ganha em escala e é um cliente que vai estar sempre comprando com você. Se você fizer o trabalho bem feito ali, porque ele é lojista também, entende? E para esse tipo de cliente, você faz o pós-venda também? Também. É o que mais dá Como que, pós-venda, né? como que você tenta entender o lojista ou você tenta entender com o lojista ou o cliente que está Não, comprando? Como que o é essa lojista, eu me pós-venda? entendo mais com o lojista porque ele que tem o feeling ali do que tá acontecendo, né? Então, Uhum. vendo pra um cara ali, pô, Douglas, tive problema aqui em alguns relógios, pô, o que tá acontecendo? Pô, esse relógio aqui, ele entrou água, suponhamos. O relógio é prova d'água, cara, mas não tem como. Se você for comprar qualquer relógio hoje, tem essa possibilidade de dar um defeito, entende? Então, assim, eu procuro me resolver diretamente com o lojista ali e ele se resolve com o cliente final dele, né? Uhum. Então, dando ali a garantia, tudo certinho.
procurando entender também. Mas você, por exemplo, se tem um cliente, sei lá, comprou 100 unidades de você, Certo. e aí ele não tá conseguindo dar saída para essas 100 unidades, você tenta entender com ele os motivos dele não estar conseguindo, ou você só entende realmente esse tipo de Não, a minha questão defeito é com o mais a questão do defeito produto, mesmo, cara. qualidade, É. assim. Se você vendeu 100 para aquele lojista e ele não tá conseguindo vender, por Não, às exemplo. vezes eu até dou uma luz, cara. Geralmente a galera que é nova, assim, nesse mundo do empreendedorismo, eu já fui assim também. A galera fica muito afoita. Fala, calma, cara. Pô, o cara, quero 50 peças desse, quero 30 do outro. Pô, vai com calma. Pega 10, 15 pecinhas desse, 15 desse, 15 desse, porque não é legal ele ter produto encalhado lá. Pra mim não é legal, entende? Então vamos com calma. Pô, valida esse produtinho aí, vende ele. Deu bom aí, você já tem um feeling do que você vende, entende? Então é dessa forma, mas não tem jeito. Tem alguns clientes que acabam, não, vou vender o 100. Eu acabo não tendo o que fazer. Em algumas ocasiões eu consigo, é um produto que eu vendo, aí eu pego, mando outro produto para ele e acabo ficando para mim, entende? Mas não é sempre também. Essa questão é um pouco complicada, cara. Porque é ele que tem o feeling do que ele vai vender lá, né? Uhum. A gente procura alertar ali, calma, vamos com mais calma, tenta validar o produto aí e tal. Mas não tem como. Mas acontece, cara, acontece sim. A pessoa apostar num produto ali e não dá certo. Mas faz parte do processo, cara. Também já passei por isso. Tudo faz parte do É isso que eu ia processo. te perguntar. Você, você comentou que você trabalha com estoque hoje, com estoque físico. Isso. Acontece muito de você comprar uma quantidade de estoque e ficar com ela Pô, encalhada. direto, cara. Direto, inclusive eu tô com um produto lá que eu coloquei todas as minhas energias e não virou, mas aí eu acabo fazendo, assim, alguns produtos eu consigo trocar com o fornecedor, pô, esse aqui não foi bom pra mim. E eles têm um outro cliente que esse produto seja um sucesso de venda, mas na maioria das vezes fica comigo e o produto acaba sendo sazonal também, vai ter uma época que vai vender, não tá sendo bom agora em junho, mas em dezembro eu vou vender, então fica lá, não é perecível, vai vender, uma hora vai vender. Mas acontece, cara, acontece bastante sim. Bom, cara, eu não sei se o Rodrigo, se ficou claro pra você as movimentações todas aí do Douglas, cara. Achei muito interessante todo o teu processo. Pô, legal. Desde o processo aí de construção, de como você entrou no negócio, né? Você falou pra gente que começou lá em 2019, já tem 6 anos aí Isso, 6 anos de jornada, de cara. jornada. Isso, A gente percebe que você tem bastante paixão pelo que você faz. sim. 4 lojas abertas aí. Então, fontes diferentes, lugares Isso, diferentes para você vender, para você se movimentar. E não sei se você quer deixar algum recado para quem tá acompanhando aí, para quem tá assistindo. Cara, basicamente assim, pra quem tá pensando em vir, né, pra esse mundo do empreendedorismo, cara, respeitar o processo, mano. Pô, não vou começar porque eu não tenho uma impressora. Não, começa do jeito que dá, vai imprimir a etiqueta de envio ali na Lan House, porque a gente erra muito nisso, né? Ah, não, vou começar quando tiver tudo perfeito. Não, só começa, mano. E respeita o processo também. O mais gostoso tá no processo, não tá no resultado final. Onde você mais aprende é durante o processo, cara. Então é isso. E também coragem. Se tiver com medo ali no começo ali e tiver uma fonte de renda ali mais sólida, usa como um segundo plano. Quando a parada estiver mais estruturada, você deixa a outra empresa e começa a assumir só a sua de empreendedorismo mesmo. Mas é basicamente isso. O medo vai dar mesmo. Na realidade, vai ter dia que você não vai dormir, você vai ficar preocupado, mas faz parte, cara. Faz parte do processo e, cara, com consistência, prática, honestidade, tudo dá certo, cara. Às vezes demora, tem algumas pessoas que têm né, umas ferramentas mais avançadas do que você e vão chegar mais rápido, mas você também vai chegar, entendeu? Eu acho que é a constância mesmo, cara. Trabalho duro e respeitar o processo. Não adianta achar que vai ser do dia pra noite. Não acontece. Daí a gente tá vendo um monte aí, né, de coach aí na internet, mas eles não praticam, né? A grande maioria deles não praticam. Então, assim, o segredo é esse, cara. É trabalho e respeitar o processo. É importante que você falou de respeitar o processo, né? Porque você deu vários exemplos aqui que várias coisas você percebeu
estando no processo, né? Exatamente. Você iniciou lá com E os vivendo fones, até e hoje, vivendo, né? é. Você iniciou com os fones, esse daqui não é muito bom. Exato. Aí você, no ambiente onde você frequentava, a gente já coloca um outro ponto, ambiente que você frequenta, as pessoas que você tá junto. Exato. E aí você vai e identifica um relógio lá no ambiente ali de surf. E aí você, pô, esse relógio é bom. Aí você começa a vender esse relógio. Então é tudo ali no ambiente que você tá, é Exatamente. tudo no processo. Energia também, né? As coisas vão Vão acontecendo no acontecendo processo, né? e vão mesmo, cara. As coisas vão acontecendo. É, Network, né? Você colocou Exato. bastante de network quando você trabalhava no ponto físico, você Sim. conheceu os fornecedores. Então, toda essa rede que você criou, tudo. Então, ambiente, Tudo tá network, tudo linkado. isso tá linkado Tá tudo e isso vai linkado. acontecendo no processo, né? Você precisa Exatamente. iniciar aquela famosa frase, né? O melhor momento é agora, O né? melhor momento é agora. Não foi ontem e nem vai ser amanhã. É agora. Hoje, é agora. O melhor É, momento é você iniciar agora exatamente. e respeitar o processo que você falou. Eu acho que é bem válido. E primeiro começa e depois melhora, né? É. É clichê, mas é a realidade. Primeiro você começa e depois melhora. Começa do jeito que dá, mano. As coisas vão acontecendo e é isso, cara. Eu acho que o segredo basicamente pro sucesso é esse aí, não ter medo, né, cara? Legal. Se assim, dá medo de empreender, pô, principalmente no país que a gente vive, mas eu acho que O medo existe. Você é normal. Você falou também, acho que uma outra frase que você falou que vai dar errado, né? É importante falar pras pessoas que vai dar errado. Vai dar Vai errado. dar errado. Vai dar, Você não não vai vai ser acertar. perfeito, não vai ser um mundo. Mas você não pode, pô, desistir no primeiro momento que vai dar errado ali. Não, você tem E que se seguir. veio o problema, você é maior do que o problema, cara. Entende? Então, assim, basicamente é isso mesmo. Legal. Aquela expectativa, né? Não... Se tá com medo de fazer porque vai dar errado, perde esse medo, vai dar errado. Exato. Vai dar errado. Aí você arruma e Mas primeiro dá conserta e vai errado. embora, né? Primeiro vai dar errado, mas depois vai dar certo. E talvez também não dê certo depois, mas uma hora vai dar certo, irmão. Só Mas não o mais desistir. importante é, assim, vai dar errado, não tem como. Mas é errando que acerta, né, cara? Assim, só erra quem tá tentando, né, irmão? Então, assim, esse é o segredo, cara. Tentando e praticando ali, uma hora acerta na veia Legal. e é sucesso, cara. Legal, cara. Muito obrigado, cara. Foi Pô, um eu que prazer agradeço. enorme. Pra mim esse pô, de extrema bate-papo. importância aí estar com vocês aí. Desejo muito sucesso no projeto. Tenho certeza que daqui vai surgir muito boas resenhas aí. Legal. E é isso, cara. Você Obrigado quer deixar mesmo. um arroba aí, né? Deixar Por favor. fazer Pô, um deixar jabá. o da Muito Sal, né? @ Muito Sal Importados. É o Instagram. E o meu pessoal também, pra quem quiser seguir, é @Dodô_Brito. Beleza? Legal. Legal. Então, gente, vamos deixar aqui na descrição do vídeo os arrobas aqui do Dodô. Show. E eu trouxe também aqui uma lembrança pra vocês aí, ó. Uma pra cada. Deixa São os aí, relógios sim, aqui, né? Pô, tem que a gente Tem vê. que mostrar o produto, né, cara? Esse pro Drick, ele já tem um Shufeng, então esse pro Drick. E esse eu trouxe pra você. Poxa, cara, muito obrigado. Normalmente o pessoal vai no podcast e ganha presente do podcast, aqui a gente tem que sair presenteado. Esses são Já os vamos- relógios, um dos itens que eu vendo, cara. Esses relógios são bem bacanas aí, aguenta mesmo. É relógio que eu costumo brincar com a rapaziada, pode pôr pra torar mesmo, que esse é Já relógio vamos pra criar essa toda cultura, obra. né? toda Já hora. vamos criar essa cultura, pessoal. Os próximos convidados aí. Já. Cara, bonito mesmo, hein? Legal. Ó, relógio muito bacana, muito top. Obrigado, Dodô. Por nada. Obrigado, valeu. Obrigado mesmo aí. E é isso. Sigam Douglas Brito nas redes sociais. Também nos sigam. Estamos aí no Instagram, TikTok, aqui no YouTube. Se você não está inscrito, se inscreve agora para não perder nenhum episódio do Carta Branca Podcast. E até a próxima. Tchau. Obrigado.